Está no ar o Lições da Bíblia, nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje continuamos nossa peregrinação pelo Êxodo. Agora, depois do Mar Vermelho, encontramos Deus dando pão e água para o seu povo. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui para estudar com você a Palavra de Deus. Que oportunidade única nós temos, né, a cada semana de poder parar tudo e falar com Deus por meio da sua palavra, ouvir a sua voz, né? Obrigado pela sua companhia, por estar conosco a cada semana. Deus abençoe muito você e a sua família. Você sabe, a gente faz esse programa na companhia de pessoas muito queridas, muito especiais, que são pastores, né, que estão conosco aqui nesse trimestre, atravessando conosco, né, o Êxodo, né, peregrinando nessas passagens tão lindas em que nós aprendemos muito a respeito da nossa própria vida. Eu vou apresentar para vocês esses amigos queridos mais uma vez. Aqui à minha esquerda o pastor Luciano. Bem-vindo, amigo. Obrigado, pastor Vinícius. Uma alegria ter recebido esse convite. Está sendo uma grande bênção participar aqui do Lições da Bíblia com vocês. Alegria nossa. Pastor Isinaldo, bom ter você mais uma vez. Obrigado, pastor Vinícius. A experiência está sendo única. E exatamente na lição de semana, estamos na metade aqui da caminhada, a lição número 7. É verdade. Felipe, que bom ter você mais uma vez, amigo. Bem-vindo. Prazer é todo meu. Uma bênção já estar aqui com vocês, já há um pouco mais de um mês e meio, né? Estamos aí andando bem e rápido na lição e é um prazer estar com vocês. Vamos pedir para o pastor Luciano orar, né? Okay. Já tem um tempo que a gente não pede ele para orar, né? Luciano, por favor, ora para a gente. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que estejamos com o nosso coração aberto, ó Deus, para entender o que o Senhor fez lá com o povo de Israel no passado e o que o Senhor deseja fazer em nossa vida hoje também. Amém. Possamos ter fé no Senhor, acreditar e agir pela fé em Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, quando a gente lê o livro do Êxodo, a gente começa a se empolgar, né, com o que vai acontecer. Olha o que Deus fez. Foi lá no Egito e enviou 10 pragas, humilhou o faraó. Depois, se não fosse suficiente, ainda passou com o povo em terra seca, abriu o Mar Vermelho. Não é? E, enfim, uma coisa extraordinária. E a gente espera que o povo agora vai ser só alegria, né? É o lua de mel com Deus. Né? Mas eles entraram no deserto. E o deserto não é uma coisa bonita. Quem já teve a oportunidade de ir ao deserto, né? O deserto é lindo para você olhar de dentro de um ônibus com ar-condicionado. Tudo está, né? É maravilhoso. Né? Agora você sai no deserto, é realmente um sol, né, Felipe? A gente esteve juntos numa viagem e a gente pegou ali 38 graus à noite. E foi a coisa mais abafada que eu já tinha sentido na minha vida, uma coisa impressionante. Mas, mesmo assim, Deus tinha mostrado que é poderoso. E aí, Luciano, o povo já rompeu com a lua de mel logo de cara aqui, não é? Sim. Esqueceram rápido, né? Na Bíblia a gente vê isso, né? Os relatos das crises, né? E o mais importante, das soluções divinas e o que a gente vai aprendendo com elas. E o povo hebreu ali, eles já tinham tido várias soluções divinas, inclusive a travessia do Mar Vermelho, que foi né, na última lição. Quer dizer, era para ficar marcado, impressionado, mas quando eles tiveram um problema com a água, eles começaram a murmurar e a reclamar, ao invés de ter uma atitude de fé. Isso, se a gente traz para a vida da gente hoje, é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Porque nós enfrentamos desafios diários, problemas diários. Como é que está a nossa confiança em Deus, naquilo que Ele já fez? Como é que está o nosso espírito de contentamento? Não de acomodação, mas de contentamento, né? De estar contente com aquilo que Deus tem provido, que Ele tem feito em nossa vida. Para mim, essa foi uma lição muito marcante e me fez ficar pensando o seguinte: será que às vezes eu não sou com o povo hebreu, né? Esqueço rápido aquilo que Deus já fez por mim e diante dos problemas novos que surgem, caio, né, na reclamação. Exatamente. A ideia é a seguinte: eles encontraram água, maravilha, tem água. Então,
Deus está cuidando. Só que a água era como? Amarga, né? Aqui em Êxodo 15, versículo 24, ó, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Havia um problema ali na água, a água estava amarga. E o verso 25, então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, deu-lhes ali estatutos, etc. O primeiro milagre que Deus faz aqui com a nação de Israel após a travessia do Mar Vermelho, isso é interessante, tem a ver com esse elemento água, com essa transformação na água, um elemento sobrenatural na água. Interessante, lembra Jesus. Exatamente, é o link que podemos fazer. A gente bem sabe que Jesus, em seu ministério, em alguns momentos o ministério de Jesus esteve conectado com a história de Israel. Por exemplo, quando Jesus ele sai do Jordão e vai para o deserto, ali fica 40 dias. E os mesmos textos que Jesus usa respondendo Satanás são os textos do contexto de Deuteronômio, que é a história da nação de Israel. O primeiro milagre de Jesus em seu ministério foi um elemento relacionado à água, né? Ali, transformando a água em vinho, né? A água em suco ali. Então, assim, é muito interessante fazer essa conexão. Outro elemento interessante foi o que Deus pediu para que Moisés fizesse. Pega uma árvore e lança essa árvore na água amarga, e essa água se transformou em uma água potável. É interessante que esse elemento árvore também no texto bíblico, ele tem uma representação. Por exemplo, em Salmos capítulo 1, versículo 3, o justo é comparado a uma árvore plantada junto a correntes de águas vivas, né? O próprio Senhor Jesus, lá no Novo Testamento, é comparado a uma árvore, ele mesmo faz essa comparação. Se a minha almadeiro verde fazem isso, quanto mais, etc. Então, assim, aqui nós temos uma lição que podemos tirar aqui. Uma aplicação que podemos fazer para nós. Nós temos que também solucionar as águas amargas desse mundo, né? Talvez esse mundo esteja muito amargo. E o contato do justo, o contato da palavra de Deus, o contato da igreja com essas águas, podem trazer transformação para essas águas. Um outro elemento que eu vejo é o da cooperação humana, né? Embora o milagre seja todo divino, ele pediu uma cooperação, né, de Moisés. Olha, lança a madeira lá, né? Como a gente vê no milagre de Cristo também, né? Exato. Enche as talhas de água e agora tira. Exato. Esse evento aqui, ele tem vários aspectos interessantes na questão formativa e pedagógica de Deus com o povo a partir ou após a travessia do Mar Vermelho. Até aqui, obviamente, Deus também tinha sido bem pedagógico com toda a corte egípcia, o próprio faraó e com o povo. Mas a gente percebeu que, a não ser até a 10ª praga, Moisés começa a falar com o povo de verdade, né? Então, quando a coisa ficou bem clara que eles iam sair, Moisés começa a dar instruções para eles. A Páscoa, os primogênitos, a travessia do Mar Vermelho. Então, são todos eventos tidos sob a orientação de Moisés e coisas que ele está tentando mostrar. E o interessante é que, embora eles fossem fazer uma viagem, todas as instruções eram relacionadas à adoração, né? Exatamente, é como se o evento fosse sacerdotal. Exatamente. Aqui não é diferente, só que agora nós temos uma linguagem diferente sendo atrelada ou desenvolvendo essa pedagogia divina. Nós vemos ali no verso 25, por exemplo, do capítulo 15, a seguinte informação. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira, que foi lido pelo pastor. Moisés jogou a madeira nas águas, as águas se tornaram doces. Mas o que eu quero enfatizar é esse finalzinho. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Essa palavra aqui, ó, provar, tá? Começa a aparecer várias vezes daqui para frente. Então nós vamos ver Deus provando o povo, tentando tirar algo deles. É interessante que o termo aqui utilizado para provar não é a ideia necessariamente de investigar, colocá-los contra a parede necessariamente, embora tenha um pouquinho disso, né? A ideia de colocá-los, levá-los até o limite para aquilo que eles de fato são se manifeste e Deus possa instruí-los. Por isso que junto com o teste nós temos a ideia dos estatutos e da ordenança que são colocados juntos para eles. Ou seja, Deus não os testa sem prover uma escapatória, como o próprio Novo Testamento mais à frente vai nos dizer. Então a ideia aqui é que Deus os coloca numa posição onde eles sejam ensináveis, onde Deus pode ensinar algo para eles. É interessante também que nós não temos a instrução, nós não sabemos que estatutos são esses. Que ordenança é essa que lhes é dada aqui? Não é muito clara. Alguns teólogos vão dizer que é o que está no verso 26, seriam esses estatutos. Se vocês ouvirem com atenção
a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então, ou seja, a cura das águas era um símbolo da cura que Deus queria fazer neles. Eu sou o Senhor que cura vocês. Eu sou o Senhor que retira o amargor da idolatria que por séculos recaiu sobre os filhos de vocês. Eu sou o Senhor que cura as cicatrizes da escravidão. Algumas delas que possivelmente eram reais. Talvez alguns deles tinham cicatrizes de verdade, de alguma chicotada que bem pouco tempo eles tinham levado no Egito. Bonito isso, hein? Então Deus está curando eles. Esse conceito de amargura para doce. Quer dizer, exatamente. Na sua caminhada com Deus, Ele é capaz de tirar a sua amargura. Às vezes, na nossa caminhada na igreja, a gente vive situações que trazem amargura, né? Às vezes, injustiças, exato, relacionamentos, né, torcidos, quebrados. Quer dizer, Deus é aquele que pode, né, fazer a cura. E lembra lá do milagre de Caná. Imagina uma festa de casamento sem o vinho, né? E Jesus traz a cura. Essa bonito cura aqui, isso, hein? Essa cura aqui é o texto. Essa cura aqui é total, porque a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, ela vai usar essa palavra, Senhor Kitsara, é o termo sotso, que é usado para soterologia, tem a ver com salvação. Então aqui o elemento não é só, é o elemento físico, sim, é o elemento mental, mas também é o elemento como um todo. Salvação completa, seria o elemento holístico. Ainda falando sobre a questão do provar, que é outra palavra-chave aqui na perícope, que é a palavra nassar no hebraico, ela ocorre 36 vezes no Antigo Testamento, sendo 15 das 36 com a experiência de Israel. É muito interessante isso aqui. E essa palavra nassar, além de ser traduzida como provar, ela pode ser traduzida como treinar, que aí é o elemento que você falou, questão pedagógico, que na verdade Deus estava ensinando a nação de Israel. Por isso que das 36, 15 vezes ocorre com a nação de Israel. Exato, essa menção da estatutos, né, aqui eu acho que é um ponto importante, né? Hok vemishpat, né? Então são os estatutos e uma ordenança. Mishpat geralmente a ideia é juízo, julgamento, habilidade de julgar, discernimento. Né? As leis que são chamadas de mishpat, geralmente são leis que adjudicam a realidade. Geralmente elas são casuísticas. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, tanto no livro de Êxodo quanto no Deuteronômio, ou seja, dão casos que exemplificam verdades maiores a serem levadas em consideração na hora de julgar na sua vida. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, estou tentando fazer vocês aprenderem a pensar direito, a raciocinar direito, a interpretar a realidade direito, a olhar para tudo que aconteceu e tirar as lições corretas disso aqui. Olhar para, como o pastor mencionou, às vezes a gente é amargo e doído. A gente leu alguns capítulos anteriores que eles não conseguiam confiar em Moisés por causa da amargura, da dor. Esse evento exemplifica Deus tirando essa amargura deles, ajudando eles a entrarem numa experiência mais doce, numa realidade muito mais clara, e essa clareza vem através da iluminação que Deus vai colocar sobre a vida. E você vê, quando a gente compara o Êxodo aí, né, o processo de salvação, né, que começou lá na porta, né, que entrou como escravo e saiu como liberto, você vê que é um processo, né? Embora Deus tenha salvado lá, Ele continua salvando aqui. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te salva. Exato. Exatamente. Eu creio que essa passagem também, das águas amargas de Mara, também é uma espécie de anúncio de enredo para algo maior que vai acontecer na história. Haverá pelo menos 2 problemas com água na frente, né? E Deus vai dar uma orientação muito específica para Moisés em cada uma das situações, e em uma delas ele desobedece. E Deus pede para ele falar a rocha e ele bate na rocha. Mas num contexto muito semelhante de murmuração do povo contra Moisés. Então é como se Moisés estivesse inaugurando a peregrinação pelo deserto, já sabendo aquilo que ele vai enfrentar ao longo dos 40 anos ali. Exato. E aí Deus diz alguma coisa que também é para ele. Ouça atentamente o que eu vou falar, os meus juízos e estatutos. Cumpra exatamente o que eu quero que você faça, e você e o povo. Porque daí vocês vão ser bem-sucedidos, vocês vão ser curados, vocês vão ser sarados, vocês não vão ter o mesmo destino que os egípcios tiveram. E lamentavelmente a gente sabe que Moisés, em um momento de descuido, em função da grande pressão que ele teve, nós certamente vamos estudar isso mais para frente aqui, ele deixou de prestar atenção exatamente no que Deus havia
pedido, né? Um detalhe interessante dessa mesma passagem, que vai ao encontro do que o pastor Vinícius está mencionando, é que essa instrução, ela os educa, os auxilia, os prepara para o próximo passo, porque nós temos 4 eventos antes de chegar no Sinai, que são 4 histórias que mostram Deus ensinando alguma coisa para eles. Essa daqui é simplesmente a primeira. Mas é interessante que em cada uma delas você vê uma escapatória. Deus coloca eles numa posição, os testa, tira deles algo diferente, os educa e na sequência você tem uma escapatória. Veja o verso 27, do capítulo 15, que termina essa história. Então, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. É interessante a narrativa terminar dessa maneira. Água, né? O problema não era a água. Nunca foi água. Mesmo no deserto o problema não era água. Né? O problema era a desorientação cognitiva deles. Eles não conseguirem olhar para a realidade do jeito que Deus via. Deus não deixou eles irem pelo caminho dos filisteus para não ver a guerra. Ele fez, era uma decisão divina para preservá-los, para educá-los, para ajudá-los. Mas eles não conseguiam ver na cegueira da dor o que estava acontecendo, como o pastor Luciano muito bem mencionou. Então, logo na sequência, na próxima estação de metrô da caminhada deles ali, eles iam chegar na estação de Elim. E lá em Elim tinha água à vontade, estava tudo certo. É interessante porque o final da narrativa vai fazer como se fosse um desenho com seu início, né? Lá no versículo 22, quando começa a história, lá bem no finalzinho, né? 3 dias no deserto e não acharam água. Lá no verso 27, e se acamparam junto às fontes das águas, né? Então a maneira como Moisés construiu a narrativa, mostrando que o objetivo de Deus era conduzi-los justamente onde tinha água. Exatamente. Então eles não tinham por que ficar desacreditando que Deus iria matá-los de sede no deserto. Era meio desproporcional, né? Assim, a percepção deles, né? Que vai matar a gente aqui. E a impaciência também, né? Você tá vendo um prazo aí de 3 dias, né? É muito curto, mas faz a gente pensar, né? Como a gente não conhece o amanhã, às vezes qualquer coisa nos tira a fé, nos estabiliza. É injusto, né? Esse lugar se chamar Mara, né? Porque deveria ser doce, né? Porque foi Deus que fez o milagre, mas eles foram ansiosos em já nomear o local pelo problema, né? Não poderiam ter fé e acreditar que Deus poderia fazer o milagre como ele fez de fato, né? Bom, você que acompanha Lições da Bíblia sabe que o Lições da Bíblia é uma conversa sobre os temas do guia de estudos, da lição da Escola Sabatina. E a lição da Escola Sabatina está disponível para toda a nossa audiência. Você que é membro, inclusive, de uma escola bíblica dominical, você pode ter a nossa Escola Sabatina. Você que é um líder de pequeno grupo na sua igreja, independentemente de qual seja a denominação, você pode usar o nosso guia de estudos para orientar as discussões, as conversas na sua casa ou em qualquer outro momento que você vai utilizar algo da Palavra de Deus. É um repertório lindíssimo e profundo de conhecimento que você tem acesso e pode abençoar outras pessoas também. É o maná de Deus chegando todos os dias na sua casa, na sua família. Se você deseja adquirir esse material, a Casa Publicadora Brasileira desenvolveu um site para você que acompanha Lições da Bíblia poder acessar e adquirir o nosso guia de estudos, lições.cpb.com.br. Nós vamos fazer um rápido intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia. E uma dica especial para você que gosta de estudar a Palavra de Deus. A Novo Tempo produz sempre guias de estudos, materiais para ajudar na sua caminhada com Deus. E não foi diferente com esta revista que eu tive o privilégio de escrever, a revista Céu ou Inferno, no qual se apresenta a história da salvação, o tema da salvação na Bíblia. Nesse material você vai encontrar muitas ocorrências de passagens bíblicas que explicam essa temática muito importante. Você vai entender temas muito bons associados ao tema da salvação, como a santificação na Bíblia, o Evangelho eterno, a salvação no santuário, a glorificação na Bíblia, a salvação no grande conflito, um estudo a respeito da doutrina da substituição, ou seja, Jesus morreu em nosso lugar, mas como a Bíblia trabalha isso profundamente, é vista aqui, e uma série de outras lições que vão ajudar você a compreender o tema da salvação,
principalmente para que você tenha acesso à vida eterna e viver com Cristo no céu. Pastor Vinícius, quero a revista, como faço para tê-la? É muito fácil, é só você mandar um WhatsApp para esse número que está aparecendo agora na sua tela, vai preencher um rápido cadastro e a nossa equipe vai mandar sem custo nenhum para você esse material como oferecimento de Anjos da Esperança. Uma dica do coração, faz isso agora, não deixa para amanhã, manda essa mensagem aí para você poder receber esse material que é gratuito, mas que vai abençoar muito sua vida. Vamos continuar conversando agora sobre o tema da lição, e no bloco anterior a gente estava vendo o povo de Israel murmurando, Luciano, ali sobre a questão das águas em Mara. E agora eles têm um outro motivo para murmurar, porque não tem problema na sua sede, agora o problema é fome, né? O problema da água foi resolvido, né? Mara, e depois acamparam lá junto às palmeiras e às fontes de águas e caminharam mais um pouco. E aí, né, o texto diz que eles, inclusive, no seu coração voltam ao Egito, né? Quem dera, né? Imagina. A gente pudesse ter comido do Egito, ou por que a gente não morreu no Egito e tal. Quer dizer, e Deus vai intervir novamente. Mas a gente vê aqui, como o autor menciona, uma questão bem interessante, que é a questão do alimento, do apetite. Você tem isso lá no Éden, né? O problema do pecado em nosso planeta começou porque Eva e Adão decidiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual eles não deveriam comer. Quando você vai lá em Jesus, que ele vai para o deserto, a primeira tentação que Satanás né, coloca diante dele é: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Quer dizer, após 40 dias de jejum, né, esse teste. Você tem Esaú, né, que por estar com muita fome, ele abre mão da primogenitura dele ali, né, por um prato de lentilhas. E isso tem a ver com a gente hoje também, né? Porque a gente vê, por exemplo, lá em Mateus 6, Jesus fala, né, não andeis ansiosos quanto à vez de comer, beber, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus venceu a tentação citando lá o Deuteronômio, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então isso deveria nos levar a uma reflexão, né? Como é que esse aspecto do apetite, como é que nós temos lidado com isso na nossa vida? Porque há uma relação muito íntima, né, entre o que comemos e o que pensamos, né? O discernimento, né, está muito ligado a essa questão. E eu acho que a lição nos propõe essa reflexão aqui de domínio próprio, né, de mansidão no aspecto do domínio próprio. A gente percebe que esse ataque que o inimigo faz em relação ao campo do apetite é um ataque que avança ao longo dos milênios do contexto do grande conflito, repetindo o que você falou, né? Começando com Adão e Eva, passando ali para os patriarcas. E, na verdade, quando Jesus nasce, quando Jesus vem ao mundo, a gente percebe que esse foi o primeiro ataque direto que o inimigo faz ao Senhor Jesus no início do seu ministério. E a gente percebe que, na verdade, o inimigo ele estava confiante que, da mesma maneira como outros caíram, Jesus também iria cair. Eva caiu, os israelitas. Exato. E é interessante que Adão e Eva caíram em forma humana sem pecado. E eu imagino, na mente de Satanás, Jesus vai cair fatalmente, porque ao longo dos 4.000 anos eu fiz com que a humanidade caísse nesse mesmo campo. É certo que Jesus vai cair agora, 4.000 anos depois. E para a surpresa dele, Jesus venceu justamente no campo onde Adão e Eva caíram. E Jesus usando exatamente os textos da experiência de Israel, que seria o campo onde Israel deveria vencer também. E é um alerta para nós, né? Eu acho que vencer no campo do apetite tem a ver com domínio próprio. E aquele que tem domínio próprio, segundo o livro de Provérbios, é melhor do que um rei que tem toda a cidade na mão, mas não sabe controlar a cidade. Assim mesmo. Há um aspecto muito interessante nesse texto, em específico no próximo passo da pedagogia divina. A gente está vendo aqui que essas histórias elas apontam para alguma lição que Deus quer dar para o povo. Anteriormente a gente viu essa questão da amargura interior, que lhes é aparentemente a cura oferecida, né, a eles. E agora o que é comum para alguém que passa por uma experiência de cura, de uma cicatriz profunda, seja ela física ou seja ela emocional, ou seja ela espiritual, é aprender a ser vulnerável novamente. Toda vez que você se fere na vida, você desenvolve, tanto no nível biológico quanto psicológico, defesas contra aquilo que te fere.
Então, a cicatriz é uma defesa, febre é uma defesa. Então, a gente aprende a se defender, tanto tácita como ativamente. Ser vulnerável após esse evento traumático da escravidão do Egito é um desafio para eles. Não vai vir fácil. E Deus precisa ensinar eles novamente. Esse evento, na minha opinião, ensina a necessidade de voltar a ser vulnerável, não só biologicamente, mas também de maneira física, também de maneira espiritual. Veja que o livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 e 3, que o pastor mencionou, ele cita essa experiência como especificamente desse jeito. E Jesus vai usar esse verso depois de Deuteronômio, citando essa experiência que estamos estudando. Veja lá, capítulo 8, verso 2, Deuteronômio, diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, olha que interessante. Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Veja que interessante. O maná simbolizava a subsistência que procede da boca de Deus, ou seja, daquilo que Deus fala. É a subsistência do básico. Veja que eles reclamam de pão e de carne, e Deus dá pão e carne para eles. É interessante, ele responde exatamente aquilo que eles precisam, mas o pão e a carne vêm de maneira inesperada. A carne é uma revoada de codornizes no meio do deserto, algo totalmente inesperado que cai no quintal deles. E o pão é uma lasquinha ali, né? Que cai ali sobre a areia, e que, inclusive, o nome maná vem de uma interjeição interrogativa, né, do hebraico, que significa simplesmente, o que é isso? Que é isso? Eles saíram de manhã ali, olharam para fora, aquele negócio branco, maná, o que é isso? Né? E ficou o nome do pão, o que é isso? Né? Então, é a ideia do inesperado, da subsistência espiritual que vem do cuidado dele, coisas básicas. Jesus falou isso no Sermão do Monte. Não vos preocupeis com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber. E o que eu gosto dali de Mateus capítulo 6 é que na sequência ele diz claramente, ele sabe que vocês precisam dessas coisas. Portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas elas, que ele sabe que vocês precisam, vos serão acrescentadas. Esse é o novo estágio da pedagogia divina. Deus está tentando colocar para eles agora, trazê-los novamente ao estágio vulnerável. Filhos, vocês são meus filhos. Pode ficar vulnerável. Na casa do pai, pode pular no sofá. Na casa do pai, tem pão. Tem pão na despensa. Na casa do pai, tem água. Tem água ali no refrigerador. Na casa do pai, tem uma codorniz aqui. Né? Eu achei interessante, né, quando você enfatizou, né, que Deus os humilhou e os provou. Porque a gente viu Deus fazendo a mesma coisa lá no Egito, né? E os egípcios foram endurecendo, né? E o povo de Israel aqui tem agora a oportunidade, olha, agora o Egito passou, vocês saíram de lá, agora é preparar vocês para a terra de Canaã, e agora eu preciso trabalhar vocês, né? E essa questão dessa confiança que vem da gente aceitar a nossa vulnerabilidade, a confiança na provisão do Pai. Exatamente. É de onde vem aquela imagem, né, de confiar em Deus como uma fé de uma criança. Quer dizer, uma criança não sabe das contas que a gente tem para pagar, dos problemas que tem. Ela simplesmente dorme confiando que no outro dia o café da manhã dela vai estar lá, que o transporte para a escola vai estar lá, porque ela confia na provisão do Pai. É isso mesmo. É isso mesmo. E é o tipo de confiança que a gente precisa desenvolver, né? É interessante a relação do capítulo, né? O capítulo, eu percebo aqui que praticamente tem duas histórias, talvez. Tem a questão do maná, e a outra história que entrelaça essa é a questão do sábado. E é interessante o ponto teológico aqui para os dois. O maná é o sinal da subsistência diária, e o sábado é o sinal da subsistência semanal. Então, tanto Deus nos sustenta diariamente, quanto Deus nos sustenta semanalmente. Tá? Então, o mesmo refrigério que eles recebiam, fisicamente falando, através do alimento maná, o mesmo refrigério também a gente recebe semanalmente, experimentando o sábado. Então, os dois estão interligados. Quando a gente vai para o assunto do sábado, que é do versículo 22 em diante,
Pastor Felipe. Vinícius. Pastor Felipe aqui, Vinícius aqui, às vezes eu confundo. A minha barba ainda não chegou no tamanho dele. Pastor Vinícius, quando a gente percebe a questão do sábado, eu encontro aqui 3 grupos de guardadores do sábado, aqui dos versículos 22 em diante. Por exemplo, no verso 22, ao 6º dia colheram o pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Temos 2 grupos aqui só no verso 22. O primeiro grupo é aquele grupo que sabe o que tem que fazer e faz certo. Ao 6º dia colheram o pão em dobro, certo? Esse grupo sabe o que tem que fazer e faz certo. Que a padaria de Deus não abre no sábado. Exato. Aqui então não tem como fazer pão. A gente bem sabe da instrução que Moisés havia dado, né? Que sexta-feira deveria colher o maná em dobro. O segundo grupo é interessante, ó. E esse segundo grupo é composto da liderança. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. O ato deles virem contar a Moisés significa que eles não sabiam resolver o problema. Então o segundo grupo é o seguinte, é um grupo que sabe o que tem que fazer, mas não sabe como fazer. Ele sabe o que tem que fazer, mas não sabe como fazer. Aí vem um terceiro grupo. Na verdade, esse segundo grupo, interessante, eles estão com dúvidas. E o interessante é que parte aqui da administração da nação israelita. Eles não sabem como resolver a situação aqui. E o terceiro grupo, que está aqui no verso 27, ó, ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. É o povo que sabe o que tem que fazer, mas não faz o que é certo. Faz o contrário. Ele faz o contrário. Eles desobedecem mesmo. Eles sabem o que tem que fazer, mas faz totalmente o contrário. Então essa questão do sábado, 3 grupos que se refletem hoje na nossa experiência. Pessoas que sabem o que tem que fazer e fazem o certo. Pessoas que sabem o que tem que fazer, mas têm dúvidas de como fazer. E pessoas que sabem o que tem que fazer, mas automaticamente não fazem. Eu tenho um ponto aqui que eu acho que é importante, porque vocês leram em Deuteronômio que Deus permitiu que o povo sofresse a fome. A fome não é uma coisa bonita, é uma coisa muito difícil. A fome é um sinal de alerta relacionado à principal necessidade humana, que é a sobrevivência. A gente come para viver e a fome nos alerta na necessidade de sobreviver. Então, quando Deus permitiu que Israel tivesse fome, Ele estava querendo dizer para eles que existe uma coisa que é mais importante do que a mais veemente necessidade humana, que é a fome, que é aprender a confiar em Deus, que é viver com base na palavra de Deus. Às vezes eu penso que nós entregamos o jogo e perdemos o jogo para o inimigo em função de necessidades não tão veementes, coisas muito banais e corriqueiras. O inimigo muitas vezes nem precisa nem sofisticar na tentação e nem precisa apertar muito, porque ele já vai derrubando muita gente. Deus quer a nossa vida integralmente e quer ser colocada acima das coisas mais importantes, inclusive a nossa própria vida, a nossa própria sobrevivência. A intenção era tirar o Egito de dentro de Israel. Já havia tirado Israel do Egito, mas eles ainda estavam com o paladar do Egito, eles ainda estavam com a memória do Egito, eles ainda chegaram a dizer nesse episódio, quem dera o Senhor tivesse nos matado lá no Egito, como fez com os egípcios. Quase todo momento de crise eles falam isso, né? Pô, mas não tinha lá no Egito, quer dizer, já tão longe do Egito, né? Não... Mataram lá. Tem alguns aspectos interessantes, novamente nesse texto, sobre o caráter liminal, ou seja, de passagem da experiência. Você vê, cada experiência é a mesma coisa. Veja lá o verso 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes, quando? Ao crepúsculo da tarde. A gente viu essa mesma expressão aí na Páscoa. Até bem Arbaim, né? É no meio, Abaim, no meio das duas tardes, né? Vocês comerão da carne. E pela manhã vocês comerão o pão. Veja que Deus demarca o dia com a sua provisão de subsistência. Interessante. Ou seja, ele demarca a passagem para a noite com a subsistência e a passagem para o dia subsistência. Aqui, de novo, você está vendo essa noção de Deus cuidando do ciclo do dia através da provisão para o corpo e através, especificamente, das bênçãos renovadas todas as manhãs, como nós sabemos que o próprio texto bíblico vai nos apontar. Agora, um outro ponto muito interessante nos versos 33 ao 36 é que nós vamos ver que justamente por isso um novo ato de memorialização está atrelado a esse evento. Então você lá, então Moisés, verso 33, disse a Arão, pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná, coloque-o diante do Senhor para que seja guardado para as futuras gerações. Veja, não é que ele não apodrecia só no sábado. Esse aqui... Não ia apodrecer nunca. Nunca, pela eternidade. Né? Então, mostrando claramente que
esse pão aqui, ele tem contato direto com o doador da vida. Ele apodrece quando ele quer, não apodrece quando ele não quer, dura para a eternidade, sem prazo de validade quando ele não quer. Por isso que ele foi colocado no armário lá do lugar santíssimo. Lá. Exatamente. Ele simboliza o cuidado perene de Deus por nós. Ele é espiritual. E o verso 34 continua, como o Senhor havia ordenado, assim, Arão o colocou diante da Arca do Testemunho para o guardar. Veja, a Arca do Testemunho não existia ainda nessa época. Então, Deus está memorializando a história para que quando todo o projeto de salvação esteja completo, tudo lembre do cuidado provedor de Deus. Tudo que eles olhassem. Eles olhariam para a arca, eles iam lembrar. Eles olhariam para a entrada do santuário, eles iam lembrar. Olhariam para o altar de sacrifício e iam lembrar de alguma coisa. Ou seja, a ideia era curar o presente, lembrar do passado e preparar para o futuro. Esse era o processo deles, que Deus tinha para eles. E é isso especificamente que Deus está fazendo com essas histórias. Eles comiam do símbolo de Cristo, né? Que é o pão da vida. E nós também podemos nos satisfazer plenamente em Jesus Cristo com tudo aquilo que procede da boca dele, né? Deus é bom e cuida de nós, tem cuidado da nossa vida, tem fortalecido a nossa experiência. E nós temos a oportunidade também de viver ao lado dele, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Você sabe o que é o projeto Anjos da Esperança? Esse é um projeto essencial para que a Novo Tempo continue transformando vidas através da mensagem de Cristo. São doadores de todo o Brasil que nos permitem ter os recursos financeiros necessários para cuidar de cada detalhe das nossas produções. E tudo isso se torna realidade com a sua ajuda. E por isso a sua participação, ela é tão importante. Hoje, Deus te chama para colaborar com a Novo Tempo na missão que Ele nos confiou, espalhar esperança. Participe desse projeto e cadastre-se agora mesmo através do nosso WhatsApp 12 98176 6630 ou entre em contato pelo telefone 0 operadora 12 2127 3030. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia, para continuar estudando a Palavra de Deus com você. E a nossa gratidão para você que é Anjo da Esperança, que envia recursos aqui para manter a Novo Tempo no ar, abençoando mais vidas. E se você ainda não é anjo, você tem a oportunidade agora de mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela. A nossa equipe vai entrar em contato com você em algum momento para que você faça parte desta rede de abençoadores, vamos chamar assim, de pessoas que amam a Palavra de Deus e desejam que mais pessoas também a conheçam, apressando assim a volta de Jesus. Mas, vamos continuar, porque nós estamos diante da rocha. Exato. E o povo está com sede. Exato. A gente chegou agora em Êxodo capítulo 17, é isso? Então chegamos ali na rocha, ou no evento da rocha em Refidim, que depois vai ser descrito como Massá e Meribá, literalmente significando provocação, reclamação. Esse evento é emblemático porque já nos primeiros versos a gente percebe uma nova circunstância em que o povo reclama novamente, se refere ao Egito novamente e envolve água novamente. Então é mais um estágio ali na compreensão, na pedagogia divina para ensiná-los alguma coisa. O que é interessante e que eu gostaria de chamar a atenção nesse começo de conversa é que no verso 2 nós temos uma expressão ali muito especial no hebraico. Tá? Então nós lemos assim: então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. E é interessante que Moisés responde: por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Veja, o termo discutir aqui não é o simples termo de murmurar que nós temos visto várias vezes no texto bíblico. Aqui, pela primeira vez, o termo riv é utilizado para Israel, e esse termo ele faz parte de uma terminologia técnica dentro da Bíblia, dentro do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Esse termo ele funciona para chamar a atenção a demandas judiciais dentro do contexto da aliança. Veja que Deus ainda não ratificou totalmente a aliança,
que eles não chegaram no Sinai, mas Deus já está dando estatutos para eles. A gente já viu anteriormente que estatutos foram dados, vimos eles guardando o sábado, ou tentando, né, guardar o sábado ali com o maná, e agora nós estamos vendo eles levantando uma demanda judicial contra Moisés. Essa linguagem é seríssima. É como se eles estivessem utilizando ou revertendo a aliança contra a liderança de Moisés, dizendo para eles, olha, o que você fez contra nós é algo seríssimo. Este não é um problema comum, não é um problema como os outros que até então eles enfrentaram. Deus vai fazer Moisés respondê-lo de uma maneira emblemática também. Nós vemos ali no verso 4, então Moisés clamou ao Senhor, que farei a este povo? Daqui vão me apedrejar, né? Porque eles claramente vieram para juízo contra ele. E então, verso 5, o Senhor respondeu, vai adiante, bata na rocha, e aqui há um termo interessante, verso 6, eis que estarei ali, uma expressão interessante, diante de você, sobre a rocha em Horebe, bata na rocha e dela sairá água e beberá. É como se Deus se coloca à frente de Moisés, ele se apresenta, eu vou estar em cima da rocha, na hora que você bater aqui, essa batida, eu estou aqui em cima, estou em cima na tua frente, né? Essa percepção do texto entre o mundo espiritual e o mundo terrestre, que na verdade é o mesmo mundo, né? Só a cortina só é para a gente, né, que não vê, mas o fato é que é um mundo só, uma realidade só. Essa dualidade, ou não dualidade, mas essa conexão entre o mundo daqui e o mundo espiritual me parece ser o principal ponto aqui agora. Deus está tentando mostrar para eles, olha, você quer falar na minha linguagem? Vocês querem evocar aliança contra o meu líder? Então eu vou falar na linguagem de vocês. Então Deus está tentando mostrar para eles que tudo que se faz aqui reverbera no mundo espiritual. Nada do que nós fazemos neste mundo deixa de ser espiritual. Na verdade, essa dicotomia entre o que é espiritual e o que é odierno, o que é mundano, o que é deste mundo, é algo que nós fazemos de maneira pedagógica, mas o texto bíblico é bem claro em dizer que tudo é espiritual. Comer é espiritual, como Sim. conversamos. Conversar é uma ação espiritual. Viver é em si um ato espiritual. A Bíblia tem essa visão mais indivisível, né? Integral, né? Holística. Essa premissa vem mais ali, acho que dos gregos ali, esse dualismo, né, todo. Eu vejo aqui uma Deus, ele querendo corrigir aqui o ponto de vista de Israel, porque olha só, no capítulo 17, versículo 1, quem conduz a nação de Israel de parada em parada, ela fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, é o próprio Deus que estava conduzindo o povo. Só que o ponto de vista do povo está um pouco alterado, lá no versículo 3, ó. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, porque nos fizeste subir do Egito. Então, na mente do povo, quem havia conduzido eles até ali já não era mais Deus. Na mente do povo era Moisés, certo? Então, agora Deus, ele aparece em cima da rocha para corrigir isso. E veja o verso 7 ali, que eles se perguntaram, está o Senhor no meio de nós ou não? Essa é a temática aqui da narrativa. Porque no versículo 6, ó, eis que estarei ali. Então, por exemplo, Deus querendo corrigir aqui o ponto de vista, olha, é o seguinte, não é Moisés. Não foi Moisés. Fui eu. Eu que conduzi e eu que os trouxe até aqui, eu vou estar em cima da rocha. E a grande temática é no final do verso 7. Então, está o Senhor no meio de nós ou não? Então, acredito que para a saúde do povo, né, a saúde da igreja, a saúde nossa, é a gente manter isso em mente, que Deus está no nosso meio. Que acredito que essa é a promessa perene da aliança, eu estarei convosco, né, eu serei vosso Deus e tal. E o interessante é que Deus, ele se faz, né, o guia do povo também através da liderança que ele instituiu, no caso ali de Moisés. Exato. E nunca tinha pensado nisso aí, nesse episódio, né? Deus, ele se coloca, peraí, né? Vocês estão indo aqui com Moisés, mas é comigo. Isso me faz lembrar Samuel, né? Sim. Quando o povo pede um rei, Deus diz para Samuel, não fica triste, não é com você, é comigo. Né? Então, assim, a noção da presença de Deus conosco, isso é fundamental para a nossa história como igreja, como povo de Deus. Acreditar que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, que ainda que Deus estabeleça líderes para guiar a sua igreja, esses líderes estão estão representando... Mas assim, vocês entenderam como eu falei aqui? Estão representando a liderança divina. Muito bem, chegamos ao capítulo 18, estamos aqui na lição de quarta-feira.
e nós encontramos Moisés em diálogo com seu sogro Jetro. E desse diálogo, uma extraordinária lição de liderança e ao mesmo tempo de humildade da parte de Moisés é vista aqui, né? Eu quero falar rapidamente aqui sobre um elemento técnico sobre a biografia de Jetro. Rapidamente falar de uma biografia que fica um tanto complicado, né? Mas assim, quem era Jetro? Na verdade, o nome dele já é invocado lá no início do livro, certo? Sacerdote de Midian, com 7 filhas e tal. Aqui, no capítulo 18, verso 1, sacerdote de Midian. Então, Jetro, ele vai representar um grupo no Antigo Testamento de adoradores de Deus, adoradores de Jeová, no entanto, que não pertenciam ao clã da aliança. Tá? De que maneira a gente percebe isso? Temos Jetro, temos Melquisedeque, né? Temos Jó, um pouco mais lá, aquele que habitava na terra de Uz. E de que maneira a gente percebe isso? Primeiro, pelo uso do nome divino que é usado. Conta-se assim, a gente percebe no texto do Antigo Testamento, que aqueles que não pertenciam ao clã da aliança, que criam em Deus, eles mencionavam Elohim. A gente percebe que esse é o nome mais usado no livro de Jó, por parte de Jó e seus 3 amigos, diferentemente de Moisés na narrativa, que usa o tetagrama. Então aqui no capítulo 18, verso 23, fala de Jetro. Se isto fizeres, é assim, Deus te mandar. É o Elohim aqui. Semelhantemente a Melquisedeque, que chama Deus Altíssimo e assim por diante. Aqui no versículo 10, quando logo após Moisés relatar ali o que Deus fez, versículo 10, e disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios, da mão de Faraó, agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Então a gente percebe um crescimento da teologia de Jetro por causa da revelação que Moisés havia recebido. Então é interessante essa adoração ao Deus verdadeiro fora do clã da aliança, de pessoas que também eram da descendência de Abraão, mas que não estavam ali no clã da aliança. Eu acho que interessante é o testemunho dentro da família, né? De novo a gente vê a mesma ideia da família. Núcleo familiar. Né? Porque é o Jetro, é o sogro. O começo do capítulo 18 diz que ele veio trazendo a Zípora e os filhos. O que é estranho, porque a gente viu eles vindo com eles para o Egito. Né? Então, assim, Zípora e os filhos foram ou não foram com Moisés para o Egito? Porque aqui agora eles estão voltando com o Jetro. Então, parece que tem uma saída. Em algum momento, Moisés manda a Zípora com os filhos de volta para a casa do pai. Que é bem compreensível, né? Pensando no que ele ia viver lá de embates com o faraó. Isso está Exatamente. Isso parece que está no 4:18 aqui. É alguma coisa assim. Agora, Exato. Então, Você vê a importância de um sogro bom, né? Vamos valorizar o sogro. Vamos valorizar a família. E a sogra também, Exato. Né? E falar a verdade em Cristo para eles. Então, o que nós temos aqui é isso, né? Eles estão testemunhando em casa. E o que você vê logo na sequência, o Jetro vem e eles fazem um banquete. É bem interessante. E os anciãos de Israel comem com eles, o texto diz. Então, parece que a ênfase é num jantar de família. A esposa com as crianças provavelmente vieram correndo. E você vê Moisés honrando, né, a chegada de Jetro, né, a maneira como ele recebe. E uma coisa que para mim está assim nas entrelinhas aqui, que eu acho que é o que é esperado da gente como ser humano, é quanto a gente vai envelhecendo, essa maturidade espiritual deveria vir junto. Porque você vê que Jetro se torna ali um conselheiro para Moisés, né? Moisés já é um homem sábio, já é um homem de Deus, mas você tem agora uma outra pessoa que se torna ali um conselheiro para ele, que ajuda ele a executar melhor o trabalho dele. Exato. Jetro está na vida de Moisés em 2 momentos muito importantes. No primeiro momento, quando ele tem 40 anos, ele chega ali, ele recebe e tira o Egito de dentro dele. Quando ele transforma Moisés em pastor de ovelhas. E deu para ele um tesouro que é a sua filha. Agora ele está com 81 anos, né? 40 anos e pouco depois, Jetro reaparece na história para dar uma grande lição de pastoreio. De novo, o pastor de ovelhas aqui vai ensinar como pastorear aquele grande rebanho que ele tem agora. Né? Exato, e você essa imagem de família para mim é muito forte. Né? Essa ideia de dar honra que ele dá para o sogro. Eu gostei desse ponto mencionado por vocês, porque o grande líder, colocado como Deus sobre o grande líder da maior nação da época. Moisés poderia ter sido arrogante, né? Sim. Exatamente. O que eu tenho para aprender do meu sogro nessa situação? Deus fala diretamente comigo. Sim.
Então, o sogro ensina para ele e ele se coloca, então, em uma posição que dentro da família é honrada por Deus também. Esse, para mim, é um ponto fantástico. Não importa a posição que você ocupe dentro ou diante de Deus. Ela não dilui as posições que Deus já disse que você teria que ocupar também na vida. Não é porque você é um grande pastor que você não precisa ser um grande pai, que você não precisa ser um grande marido. Não é porque você é um grande líder, um grande ancião de igreja, um grande pregador, que a sua tarefa com os seus filhos, Deus não espera nada de você. Não é porque você alcançou muito na vida que aquilo que é de principal, que Deus já disse para você, não deve ainda ser alcançado, cuidado, ou seja, toda a bênção exige manutenção. Então Deus pede a manutenção e Moisés, como grande líder da nação, ainda assim ouve, obedece e aprende com o seu sogro. E eu achei interessante que no conselho de Jetro aqui, né, ele dá as características, né, das pessoas que Moisés deveria buscar. Né? Exatamente. Tremendo isso aqui. Muito importante a gente ouvir as pessoas que nos amam, né? Pessoas que confiam em Deus, que amam a Deus e que nos amam. A gente precisa estar sintonizado com isso porque tem palavra de sabedoria para a nossa vida. Estamos no deserto, estamos caminhando para a Nova Jerusalém, para a Nova Canaã. Precisamos continuar firmes nessa jornada, confiando em Jesus e vivendo exclusivamente da sua palavra. Essa oferta graciosa está na Bíblia, se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, forte abraço e até lá.